A nossa aula de hoje é sobre os tipos de frações. Existem 4 tipos de frações: a fração própria, a fração imprópria, a fração aparente e o número misto, que também é chamado de fração mista. Então, são esses 4 tipos de frações. E na aula de hoje, eu vou explicar para vocês como é que vocês identificam se uma fração ela é chamada de própria, se é chamada de imprópria, de aparente ou se é um número misto. Então, vamos começar pelas frações próprias. Quando é que uma fração é chamada de fração própria? Quando o numerador é menor que o denominador. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. A fração 3/5, o numerador 3 é menor que o denominador. A fração 1/2, o numerador 1 é menor que o denominador. A fração 15/26, o numerador 15 é menor que o denominador. Então, toda vez que o numerador é menor que o denominador, a fração recebe o nome de fração própria. Então, eu coloquei aqui alguns desenhos para vocês entenderem melhor. Primeira figura, eu vou representar em forma de fração. Então, como eu já falei nas outras aulas, quando eu vou escrever na forma de fração, eu começo pelo denominador. O denominador, que é o de baixo, ele indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Então, a minha figura inteira foi dividida em 5 partes. Então, o denominador é 5. E o numerador indica quantas partes foram tomadas, quantas partes foram usadas, quantas partes foram representadas. Quantas partes foram representadas? 3. Então, foram 3 partes pintadas. Então, essa é a fração 3/5. O numerador é menor que o denominador, então ela é uma fração própria. Outra figura. Coloquei aqui uma figura, um círculo, e eu vou representar essa figura através de uma fração. Então, vou começar pelo denominador, que indica em quantas partes o inteiro foi dividido. O inteiro foi dividido em 2 partes. O numerador indica quantas partes foram representadas, pintadas. Foi pintada uma parte, então essa é uma fração 1/2. Então, como vocês observam, o numerador é menor que o denominador. Última figura. Coloquei aqui uma figura e vou representar essa figura em forma de fração. Então, vamos começar pelo denominador. O denominador indica em quantas partes foram divididas o meu inteiro. O meu inteiro foi dividido em 9 partes, então o denominador é 9. E o numerador indica quantas partes foram tomadas, foram 4 partes pintadas. Então, aqui temos a fração 4/9. O numerador é menor que o denominador, então é uma fração própria. Como vocês observam, todas elas representam quantidades menores que o inteiro, porque digamos aqui, se aqui fosse um chocolate, eu comi menos que o inteiro. Se aqui fosse uma pizza, eu comi menos que uma pizza inteira. Se aqui fosse um tablete de chocolate, eu comi menos que um chocolate inteiro. Então, as frações próprias, elas representam quantidades menores que o inteiro. Agora a gente vai ver o segundo tipo, que são as frações impróprias. As frações impróprias, quando é que uma fração pode ser chamada de imprópria? Ao contrário da própria. A imprópria é quando o numerador é maior que o denominador. Então, coloquei aqui alguns exemplos. A fração 8/5, o numerador 8 é maior que o denominador. A fração 13/6, o numerador 13 é maior que o denominador. E a fração 29/12, o numerador 29 é maior que o denominador. Então, toda vez que o numerador é maior que o denominador, a fração recebe o nome de imprópria. Aí eu coloquei alguns desenhos aqui. Eu fiz um desenho para representar essa primeira fração, 8/5. Então, quando a gente tem uma fração e a gente vai representar através de desenho, a gente começa pelo denominador. Meu desenho tem que ser dividido em 5 partes. Então, eu fiz um desenho dividido em 5 partes. Só que o desenho é dividido em 5 partes e eu preciso pintar 8. Se só tem 5 partes, como é que eu vou pintar 8? Então, nesse caso, eu preciso de mais de uma figura. Eu fiz um desenho dividido em 5 partes e pintei todas as 5. Depois, eu fiz um outro desenho
também dividido em 5 partes, e pintei 3 partes, porque são 5 daqui mais 3 daqui, 8 partes. Então, eu pintei 8 partes de 5. Essa figura representa a fração 8/5, ok? Então, eu vou representar aqui embaixo. Olhando só nessa figura, que fração que representa essa figura? O denominador é 5, porque está dividido em 5 partes. O numerador é 5 também, porque é quantas partes eu pintei. Então, pintei 5. Então, essa fração aqui é 5/5. Olhando nessa figura agora, que fração que representa essa figura? O denominador é 5. O denominador é 5, porque foi dividido em 5 partes, e o numerador é 3, 3/5. Se você observar a primeira figura, quando eu pintei 5/5, eu pintei uma figura toda. Lembra que eu falei que quando o numerador é igual ao denominador, representa um inteiro? Essa figura aqui é um inteiro, porque ela está dividida em 5 partes e eu comi as 5. Então, eu comi um inteiro. Então, isso aqui representa o número inteiro 1. Essa fração 5/5 representa o número inteiro 1. E aqui a fração 3/5. Então, essa fração 8/5, né? Porque está dividido em 5 partes e eu pintei 8. Essa fração 8/5, ela pode ser escrita de uma outra maneira. Ela pode ser escrita 1 inteiro e 3/5. 1 inteiro e 3/5, porque eu precisei de uma figura inteira e mais 3/5 da outra. Quando eu fiz isso aqui, esse número aqui é chamado de número misto. Misto porque tem uma mistura aqui, tem uma parte inteira e tem uma parte fração, por isso que ele é chamado de número misto ou fração mista, tá? Mas na maioria das vezes vocês vão ouvir a expressão número misto, tá? Como que a gente lê esse número misto? A gente lê 1 inteiro e 3/5, porque tem uma parte inteira e uma parte que é fração. Então, a fração 8/5 é igual a 1 inteiro e 3/5. Então, essa é uma fração imprópria, porque o numerador é maior que o denominador, e a fração imprópria foi transformada em número misto. Próximo desenho. Vou colocar aqui do lado a fração que representa essa figura. Para colocar o denominador, a gente vai ver em quantas partes foi dividida. Em quantas partes foi dividida? Em 6 partes. Então, o denominador é 6, tá? Porque essa figura foi dividida em 6, essa também em 6 e essa também em 6. Então, o denominador é 6. Toma cuidado para não colocar, tem gente que coloca aqui 6 mais 6 mais 6, 18 partes. Não é. Seria 18 partes se fosse uma figura só, dividida em 18 partes. Mas aqui não é uma figura, são 3 figuras. Então, o denominador é 6, porque está dividido em 6 partes. E o numerador indica quantas partes foram pintadas. 6 mais uma. Então, dá 13. Então, aqui eu fiz uma figura para representar essa segunda fração aqui, a fração 13/6. Então, a fração 13/6, ela é chamada de fração imprópria, porque o numerador é maior que o denominador. Então, ela é uma fração imprópria. Se vocês observarem só esse desenho aqui, eu vou colocar em forma de fração. Que fração que representa essa figura? O denominador é 6, porque eu dividi em 6 partes, e o numerador também é 6, porque eu comi as 6 partes, ou pintei as 6 partes. Essa fração, o denominador é 6, o numerador também é 6, porque eu pintei as 6 partes. Essa fração, o denominador é 6 e o numerador é 1, porque eu pintei uma parte só. Se vocês observarem, essa fração aqui representa um inteiro, porque se eu dividir em 6 partes e comi as 6, eu comi um inteiro. Então, essa fração indica um inteiro. Essa fração também indica um inteiro. E essa fração significa menos que um inteiro, então ela continua 1/6. Se vocês observarem, o que eu tenho aqui? 2 inteiros, um inteiro mais um inteiro dá 2 inteiros, 2 figuras inteiras. Então, 2 inteiros e 1/6. Então, olhando no desenho, a gente percebe que tem 2 figuras inteiras e 1/6 da outra figura. Então,
esse tipo de fração aqui também é chamado de número misto, que a gente lê 2 inteiros e 1/6. Então, toda fração imprópria, que a gente tem aqui uma fração imprópria, toda fração imprópria ela pode ser transformada em número misto, porque elas representam quantidades maiores que o inteiro. Eu precisei de mais de uma figura inteira aqui para representar essa fração 8/5. Precisei de mais de uma figura inteira aqui para representar a fração 13/6. Um outro tipo de fração é a fração aparente. Bom, quando é que uma fração é aparente? Uma fração é chamada de fração aparente quando o numerador ele é múltiplo do denominador, ou seja, ele é divisível pelo denominador, ele dá divisão exata. Como vocês observam, o 8 dá divisão exata por 8, o 6 dá divisão exata por 2, o 10 dá divisão exata por 5. Um detalhe importante aqui é que essa fração, por exemplo, o numerador é maior que o denominador, então ela é imprópria. Só que, ao mesmo tempo que ela é imprópria, ela também é aparente. Então, quando o numerador é maior que o denominador, a gente tem que ver se ele dá divisão exata, se o numerador é divisível pelo denominador. Então, como aqui todos os numeradores, 8 é divisível por 8, então esse aqui representa um inteiro, porque 8 dividido por 8 vai ser uma figura inteira. 6 é divisível por 2, 6 dividido por 2, 3, então esse aqui vai representar 3 inteiros. 10 dividido por 5 dá 2, então esse aqui vai representar 2 inteiros. Então essas são as frações aparentes, quando o numerador é divisível pelo denominador. Então aqui eu coloquei os desenhos para representar. Então a primeira fração era a fração 8/8. Então eu fiz um desenho para representar. Tem que estar dividido em 8 partes, está aqui dividido em 8 partes, e eu pintei as 8. Se eu dividir uma pizza em 8 partes e comi as 8, quer dizer que eu comi uma pizza inteira, porque 8 dividido por 8 é igual a 1. Próximo exemplo. Então, aqui vou fazer um desenho para representar a figura. Aliás, ao contrário, eu fiz um desenho, agora eu vou representar em forma de fração. Denominador indica em quantas partes foram divididas. Foram divididas em 2 partes. Todas as figuras foram divididas em 2 partes. Então, o denominador é 2. O numerador é quantas partes foram pintadas. Foram pintadas 2, mais 2, mais 2. Então, foram pintadas 6 partes. Observem que foi pintado 3 inteiros. Então, essa fração 6/2 representa 3 inteiros. Porque 6 dividido por 2 dá 3 inteiros. Última figura, vou representar em forma de fração. O denominador primeiro indica em quantas partes foram divididas. Foram divididas em 5 partes. Esse foi dividido em 5, esse também em 5. Então, o denominador é 5. O numerador indica quantas partes foram pintadas. 5 daqui mais 5 daqui. Foram pintadas 10 partes. Como vocês observam, foram pintadas 2 inteiros, 2 figuras inteiras, porque 10 dividido por 5 é igual a 2. Esse tracinho da fração significa divisão. Então, a gente pode fazer 10 dividido por 5 igual a 2. Então, a gente tem aqui frações aparentes. As frações aparentes, elas representam um inteiro exato, 2 inteiros exatos, 3 inteiros exatos e assim por diante. Tem desenho, tem figura, tem fração que vai representar 4 inteiros, 5 inteiros e assim por diante. Agora eu vou explicar 2 observações importantes aqui. Quando eu estava explicando a fração imprópria, eu falei que toda fração imprópria pode ser transformada em número misto. Como que a gente vai transformar uma fração imprópria em número misto? Então, como vocês observam, eu tenho uma fração imprópria aqui. Por que ela é imprópria? Porque o numerador é maior que o denominador. Essa também é uma fração imprópria, o numerador é maior que o denominador. Como que eu faço para transformar uma fração imprópria em número misto sem ficar fazendo desenho? Porque nem sempre é possível ficar fazendo desenho. Então, o que eu vou fazer? Lembrando que esse traço aqui significa divisão, eu vou fazer 8 dividido por 5. 8 dividido por 5 vai dar 1 vezes 5, 5, sobram 3. Pronto, terminei a divisão. Bom, agora eu vou transformar essa fração imprópria em número misto.
Esse 1 vai ser a parte inteira. 1 vai ser a parte inteira, porque 8 dividido por 5 deu 1 inteiro e sobraram 3. Então, o que eu vou fazer? Lembrando que o denominador vai continuar sempre o mesmo, o denominador vai continuar 5. O denominador era 5 na fração imprópria, no número misto vai ficar 5 também. Então, o denominador é 5. Esse vai ser a parte inteira, então vai ser 1 inteiro. E esse vai ser o numerador, 3/5. Então, ficou 1 inteiro, porque essa é a parte inteira. Esse vai ser o numerador e o 5 continua o denominador. Então, 1 inteiro e 3/5. Vou colocar aqui na frente como é que a gente lê. 1 inteiro e 3/5. Como a gente lê o número misto, 1 inteiro e 3/5. Próximo exemplo, vamos lá transformar essa fração 13/6 em número misto. Então, lembrando que esse traço significa divisão, nós vamos fazer a divisão 13 dividido por 6. 13 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 6, 12. Sobra 1. Terminamos a divisão, já dá para a gente transformar em número misto. Então, lembrando que o denominador 6 continua 6. O denominador continua sempre o mesmo. Esse vai ser a parte inteira, porque 13 dividido por 6 deu 2 inteiros. Então, parte inteira fica fora da fração. E esse vai ser o numerador, 1/6. Então, 2 inteiros e 1/6. Então, aqui a gente lê 2 inteiros e 1/6. Então, a gente transformou uma fração imprópria em número misto, fazendo a divisão. Agora, a gente vai fazer o contrário. A gente tem um número misto e vai transformar esse número misto em fração imprópria. Então, a gente vai fazer o contrário. Como que a gente vai fazer? Então, lembrando que o denominador continua sempre o mesmo. Qual é o denominador? 5. Então, o denominador vai ser 5. O que eu faço para descobrir o numerador? Eu vou fazer 5 vezes 1 mais 3. Então, 5 vezes 1 mais 3. 5 vezes 1, 5 mais 3, 8. Então, 8/5, porque o denominador continua sempre o mesmo. Então, eu tirei a prova real aqui, ó. Aqui a gente não tinha fração 8/5 e a gente transformou em número misto, ficou 1 inteiro e 3/5. Então, agora aqui a gente fez o contrário. A gente pegou o 1 inteiro e 3/5 que estava na forma mista e transformou em fração imprópria 8/5. Então, voltando lá, era só a gente manter o denominador 5, e multiplicar 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. Então, a gente voltou no número anterior. Próximo exemplo, eu tenho aqui um número misto e quero transformar esse número misto em fração imprópria. Então, como eu falei, o denominador continua o mesmo, que é 6. E o que eu vou fazer? Vou fazer o denominador vezes o inteiro, então 6 vezes 2 e mais 1. 6 vezes 2, 12, mais 1, 13. Então, 13/6. Então, voltando lá na fração 13/6, aqui estava na forma imprópria, eu transformei em número misto, 2 inteiros e 1/6. E o que a gente fez aqui? A gente fez ao contrário. Estava na forma mista, a gente passou para fração imprópria. Então, eu tirei a prova real. Mais um exemplo. E o último exemplo. Temos aqui um número misto e vamos transformar em fração imprópria. Então, como eu falei, a gente vai manter o denominador, que é 3, e vai multiplicar 3 vezes 5, 3 vezes 5 e somar com 2. 3 vezes 5 mais 2. 3 vezes 5, 15. 15 mais 2, 17. E eu mantenho o denominador 3. Então, essa fração, 17/3. Então, esse número misto, 5 inteiros e 2/3, transformando em fração imprópria, ficou 17/3. O numerador é maior que o denominador, por isso é chamado de fração imprópria.